marcou mesmo sua vida? Pode ser engraçada ou não, pode ser assustador ou não, alguma coisa assim que marcou a sua vida. Tem, já. Deus já me fez escapar da morte algumas vezes. O primeiro júri que eu fiz como advogado no tribunal de júri foi na cidade de Morrinhos. E eu fiz uma promessa para Deus. Isso é tudo bem, Aham, mas quando era uma questão séria, eu travava de passar mal, eu pensava que ia desmaiar, eu tinha uma crise de pânico. E realmente aquele dia eu achei que eu ia morrer, meu coração parou, eu achei que ele ia morrer, mas não morri. E todas as vezes que eu vou atuar em juízo, no tribunal do júri principalmente, ou nas tentações. Eu fui debaixo de oração e foi engraçado, que foi realmente a história do Davi contra o Golias. estamos aqui no Conversa de Sofá e hoje nós temos mais um convidado, como sempre, um convidado muito especial e também contando com você aí, que é muito especial para nós. Com o seu like, contamos também com a sua participação, deixando algum comentário, porque é sempre um retorno muito bom para nós. E eu estava lendo esse livro, Códigos de Processos Sobrenaturais, e gostei muito, muito mesmo. Eu li esse livro, eu acho que de 2 vezes. Eu li a metade e depois fui fazer alguma coisa, depois voltei para ler a outra metade, porque são histórias muito boas que o Dr. Elito Marinho, que é advogado criminal e também é comentarista político e tantas outras coisas que no decorrer do programa a gente vai abordando, foi que escreveu esse livro. Então hoje eu tenho aqui a honra de receber o Dr. Elito Marinho para a nossa conversa. A honra é toda minha, no sentido de, aos meus olhos, né, seria a pessoa mais improvável de poder estar aqui, mas Deus assim permitiu e eu espero que a gente possa desenrolar aí contando esses segredos, né, do que é a vida de um advogado, os bastidores, o que a gente passa, mais em especial do advogado da área criminal, que é tão, às vezes, mal visto, mal interpretado, né, mas que também é amado por Deus e tem a chance de ser salvo por Jesus Cristo e pode morar com você no céu para toda a eternidade. Foi bom você falar isso, porque existe tanta piadinha a esse respeito, né? Tem. E porque todo mundo acha difícil um advogado, principalmente da área criminal, ir morar no céu. As pessoas, ela tem uma visão muito equivocada do advogado. E quando fala que é advogado da área criminal, então, aí um coração se fecha e eu tenho uma vida inteira de experiências de ver isso. Porque as pessoas acham que o advogado que atua na área criminal, o chamado criminalista, ele é um sócio do crime, ele é um parceiro da atividade criminosa, ou ele é, às vezes, um tutelador do criminoso para que ele possa cometer qualquer tipo de ilícito com liberdade, quando a situação é totalmente diferente. Pelo menos a gente tenta levar nossa vida nesse parâmetro de uma visão diferente. Não vou dizer que possa existir um ou outro exemplo É separado claro, de pessoas em que vão todas as por uma áreas, conduta isso errada. também em todas as áreas, né? Não é só na área do direito. E Oh, é a visão equivocada que as pessoas têm, porque todas as pessoas merecem defesa. E até aquelas que cometeram, de certa forma, um fato chamado um erro, cometeram um erro e fizeram algo de errado. Mas não é porque aquela pessoa, em algum momento da vida, ela cometeu um fato errado, que você pode simplesmente destruir a possibilidade de recuperação, regeneração e mudança daquela pessoa, e muito menos que você pode deixar que ela não tenha um direito de defesa, que ela não tenha um direito de que, se tiver que responder por aquele crime, ela venha responder na medida e na proporção do que ela fez, e não de uma forma desenfreada, né? E é aí injusta, né? Uma que aí forma injusta. não se combate injustiça fazendo mais injustiça, né? Aham, isso é. Muito bom.
E você também atua como comentarista político. Sim, eu também sou professor e no ano de 2002, 2003 eu era professor na Universidade Salgado de Oliveira e um dia nós tivemos uma palestra lá com o senador e o jornalista Rosenval Ferreira, Sim. ele foi assistir a palestra, sentou do meu lado e ele tinha um programa na rádio que era a maior audiência da rádio aqui em Goiânia, Falando Sério, que chamava. E eu comentei com ele que eu ouvia o programa todo dia de manhã antes de ir para a faculdade lecionar. O programa eu já ia no carro ouvindo tudo e eu achava muito bom e realmente era a maior audiência. E ele, de uma forma que só Deus pode explicar, tocou no coração dele e falou: por que você não vai lá na rádio? Que dia que você pode, que você está livre de manhã? Eu falei: tal dia. Aí ele: vai lá na rádio, vamos participar com a gente. Eu falei: não, mas ele falou: não, vai lá, você vai gostar. E aí eu entrei para a equipe de comentarista deles assim, do nada. Fui um dia assistir, ele convidou para fazer parte, e aí nós fomos participando, e já estamos desde lá. Agora o programa chama-se Opinião em Debate, está na Rádio Bandeirantes, né? E de ali é o comentarismo político, social, às vezes a gente fala alguma coisa sobre o direito, e é muito bom. E daí também nasceu a possibilidade, já há uns 5 anos, que eu comecei a fazer também a mesma coisa, só que na televisão, no CMN, o Canal Metropolitano de Notícias, que é uma televisão mais local, mas está no streaming, está no YouTube, está na net. E aí a gente começou a participar como comentarista político-social num programa de televisão também. E uma porta vai abrindo para outra e... Mas é tão bom você dar essas explicações, porque as pessoas te veem em todos os lugares e pensam: mas por que o Wellington está sempre com os políticos? Tudo que tem um evento político, lá está o doutor Wellington, por que será e tal? E aí é bom você falar isso, porque as pessoas vão entendendo. Eu gosto muito de política, né? Eu comecei a atuar no movimento político já na fase da faculdade, no início dos anos 90. Sempre gostei de estar no meio, atuar, participar de movimentos onde decisões são tomadas e onde a gente pode. E eu vejo isso, que a política é uma ciência, uma arte, uma possibilidade de você mudar a vida das pessoas, de você fazer valer as suas ideias, de você, às vezes, dar uma ideia que pode ajudar o próximo. E através disso eu formei na minha igreja, né, que é a Igreja Luz para os Povos, o pastor Sinomar, o apóstolo Sinomar, na época ele montou um grupo político de reuniões semanais. Nós tínhamos um vereador que era da igreja na época, e nós reunimos toda quarta-feira de manhã para tomar café com o pastor Sinomar e discutir questões projetos para Goiânia, para Goiás, e o pastor Sinomar sempre foi uma pessoa que Deus levantou para estar orando, orientando, sendo tutor espiritual de várias autoridades políticas de nível estadual e de nível nacional. E eu, com 24 anos, 25, recém-formado, passei a fazer parte desse grupo, eu sempre gostei muito, mas nunca como pretenso ou possível candidato, e sim como pessoa que era, dentro do entendimento do direito eleitoral, era uma voz a mais. Ali nós tínhamos empresários, políticos, funcionários públicos, e a gente reunia naquele grupo ali e sempre gostei. E acaba que o Mike Murdock escreveu aquele livro sobre a lei da atração, né? A gente acaba atraindo aquilo que a gente admira. E isso é uma coisa real na sua vida. Então eu sempre gostei, nunca tive preconceito com isso, sempre entrei nessa área e sempre fui atraído. E acaba que a gente vai fazendo amizade, vai convivendo no meio. E talvez daí porque o pessoal vê esse comentário, né? Tem as pessoas, às vezes, também machucam a gente um pouco, que chamam a gente de outras expressões e falam uma coisa pejorativa, mas eu não vou deixar de ser eu porque alguém tem um coração fechado com alguma coisa. E eu já pude, nesse tempo também, ver muita coisa boa, mas muita coisa boa. Não só na defesa dos cidadãos, na transformação da sociedade em algum ponto, projetos que a gente pôde opinar, mas também na defesa daquilo que acredito, que é da palavra de Deus, na defesa dos princípios que norteiam a palavra de Deus, princípios da liberdade religiosa, do respeito. Agora mesmo eu tenho informação assim,
muito quente. E eu fui uma das pessoas que se posicionou, fomos atrás, porque é um princípio. Reclamei na rádio, fiz um movimento. Há um tempo atrás teve um artista num show no Nordeste que ele resolveu puxar um coro chamando Jesus de travesti no meio do show. Isso foi uma coisa que machucou muito a população cristã do Brasil. E eu fui um dos advogados aqui em Goiás, junto com o Dr. Tálio Jaime, vice-presidente da OAB. Nós assinamos uma moção para fazer uma representação criminal, porque isso é crime, a pessoa não pode fazer isso. E temos visto resultado. E há pouco tempo atrás, agora, um vereador na cidade de Curitiba, de um partido de esquerda, ele juntou um grupo e ele invadiu uma missa de uma igreja católica. No meio da missa, a missa teve que ser interrompida aos gritos de chamar o padre de fascista, xingar o padre e interromper a missa em pleno funcionamento, e depois invadiram a igreja para fazer uma manifestação. E na época eu me posicionei junto com o padre Rafael também, da Igreja Ortodoxa de Goiânia, porque o que eu combato é a quebra do princípio. Né? Isso é crime. Tem o artigo 218 do Código Penal fala que isso é crime, isso não pode acontecer. E a gente sempre foi muito enérgico nesse sentido. E esse vereador, então, ele foi... isso foi divulgado no Brasil todo, né? E todo mundo tomou posicionamento em cima disso. E eu quero até falar para vocês, ele acaba de ser cassado. Ele foi cassado pela Comissão de Ética e Disciplina da Câmara Municipal de Curitiba, porque o que ele cometeu foi um crime. Ele usou a condição dele de vereador para invadir uma igreja. Mas a igreja é católica. Eu não estou aqui para falar para vocês que eu estou aqui só para defender os evangélicos. São princípios. Porque se a gente não se incomoda com os absurdos que se fazem hoje em cima de uma igreja católica, olha, no Chile eles estão queimando igrejas, cometendo atos de obscenidade sexual com símbolos religiosos. Na Argentina eles começaram a fazer isso, e aí agora um engraçadinho achou bonito e começou a querer copiar no Brasil. Por isso está caçado, e se precisar, acho que tem que caçar todos aqueles que se atrevem a fazer isso, porque nós somos cristãos, nós temos que amar as pessoas, mas nós temos um princípio legal neste país que tem que ser obedecido. Isso não pode, a gente não pode ser condescendente com esse tipo de prática. Sim. Você nasceu em lar cristão, doutor Érico? Nasci. Aposto, a minha família tem aí 3 ou 4 gerações de pessoas da Igreja Batista, né? O meu avô, ele, por parte de mãe, ele andava de cavalo junto com o reverendo Archibald Chippel, que é um inglês que é o fundador da Igreja Cristã Evangélica, né? É um pioneiro. E meu avô Goiás, andava de cavalo com ele por todo o estado de Goiás, evangelizando na região ali de Morrinhos. E minha mãe, né, meus tios, minha mãe foi criada na Igreja Cristã Evangélica, tem uma foto dela criança lá, na época em Firminópolis, era a maior igreja que tinha na cidade. Sim. E a mamãe, ela passou por um processo no final dos anos 60, início dos anos 70, teve uns acampamentos de avivamento aqui em Goiânia, que eram na Faculdade de Agronomia. E minha mãe experimentou passar por esse movimento. Aí a minha família continuou na Igreja Batista, e minha mãe foi mais para o lado da igreja chamada Avivada, Igreja Pentecostal. Entendi. E ela foi batizada com o Espírito Santo. Ela estava grávida de mim de 6 meses, então eu nasci, fui criado num lar evangélico, né? E vim para a Igreja Luz para os Povos. Na época se chamava Igreja Cristã Evangélica do bairro Fama. É que a gente fala Fama, quem está acostumado, mas quem é de São Paulo, quem é de outro, né? É porque é a Fundação de Amparo ao Menor, aí o pessoal fala Fama porque é famoso, não? É o nome da região aqui do bairro, por causa de uma fundação. E a gente veio para cá em 74 para 75. 75, eu faço aniversário no meio do ano, eu tinha 4 para 5 anos. Depois meu pai era delegado de polícia, ele teve que morar uns 2 anos fora. Entre 75 e final de 77, nós moramos em Jataí e Formosa. Lá eu fiquei em Jataí, nós frequentávamos a igreja presbiteriana. Sim. Em Formosa, a igreja batista. E quando retornamos para Goiânia, voltamos para cá de novo, já em 77. O seu pai era delegado. Você acha que seu pai teve uma influência para que você viesse a ser advogado? Muito. O meu avô era coronel da Polícia Militar.
O meu pai e o meu tio, o irmão do meu pai, eles formaram na primeira turma de Direito da Universidade Católica de Goiás, na época era só Faculdade de Direito da Católica, e são da primeira turma. E eu nasci e cresci nesse ambiente onde se discutia sobre direito. O meu tio, um grande advogado, muito conhecido aqui em Goiânia. O meu pai era delegado, mas quando eu, entre 10 para 11 anos, meu pai já tinha condições, ele aposentou muito novo. Sim. Mas papai começou no serviço público com 12 anos, como office boy fichado da Prefeitura de Goiânia. Então, com 47, com 47 anos, ele aposentou com 30 anos de serviço público. Sim. E foi para o escritório que meu tio ia advogar, e assim, eu passei a minha infância, 10, 11 anos, frequentando o escritório do meu pai. As férias, quando a gente não viajava, a gente ia para lá todo dia. Escutando os assuntos. Escutando os assuntos, trabalhava de office boy, pegava ônibus para ir levar uma petição na delegacia, eu ia no fórum levar uma situação. E aí já ia criando o sonho, né? E aí aquilo foi entrando dentro da gente, e eu realmente, foi muito natural, eu não via assim outra profissão a seguir, sempre tive essa aptidão, né? Eu tinha um tio, foi um pastor muito conhecido aqui no Brasil, na Igreja Batista, chamava Antônio Buchaim. Ele falava desde quando eu era menino, falou, esse menino nasceu para ser advogado, esse menino vai ser advogado. Já tinha um perfil, né? Arrumava briga, entrava em briga dos outros para defender quem nem tinha pedido e arrumava confusão. E hoje o seu filho também já é advogado, Sim. né? A minha filha mais velha é designer gráfica e o meu filho, ele já é advogado, já vai completar agora 2 anos de advogado, formou muito novo, entrou com 16 anos na faculdade, né? E é um grande advogado, ele é apaixonado na área administrativa e municipalista, ele chama-se Daniel Maia Marinho e é um dos futuros muito promissores do direito do estado de Goiás. Não é porque é meu filho não, mas ele estuda 10 vezes mais do que o pai. E a sua esposa é engenheira? A minha esposa, ela é engenheira civil. Pois é, que família maravilhosa, né? E o que você acha mais importante, assim, no meio familiar hoje? Porque a gente tem tudo por essa área de família. E a influência que você recebeu do seu pai, e hoje o seu filho também segue o mesmo caminho. O que você poderia falar? Porque eu acho que isso é importante também. Como família, o que sustenta a gente é a palavra de Deus, é a comunhão com a igreja, é estar na presença de Deus. A igreja fez toda a diferença na minha vida. A palavra de Deus, né, o encontro com Jesus, né, eu tive um encontro com Jesus muito sui generis, né, que em 1986, eu tinha 16 anos, no mês de outubro, numa madrugada eu acordei e Jesus entrou no meu quarto e tocou em mim, tocou no meu coração. Eu senti o corpo todo envolto por uma eletricidade e foi uma experiência muito marcante na minha vida. Eu já estou escrevendo para fazer no próximo livro. Você viu ou você só sentiu como vi que foi? Vi a silhueta, não vi o rosto, mas via Sim. toda a silhueta, mas é como se eu estava com o corpo todo, é como se eu tivesse mergulhado dentro de um transformador, meu coração batia muito acelerado e uma voz primeiro chegou em mim e falou assim, Jesus está aqui. E ele entrou no quarto. Quando ele entrou no quarto, é toda uma atmosfera. É como se eu estava levando choque no corpo todo, da cabeça aos pés, mas não é um choque que dói. É um choque prazeroso. É um êxtase de prazer mesmo, e a gente chorando muito. E Jesus tocou na minha mão direita, segurou, colocou em cima do meu coração e a mão esquerda ficou nessa posição. E ficou ali por um bom tempo comigo. E quando ele começou a se afastar, eu lembro que eu chorava muito, falava, não vai não, Jesus, fica mais, Jesus, não... Porque a presença dele é algo muito... Não tem como descrever. Tudo na vida se torna secundário. Não tem nada, não tem... É um prazer tão que te completa, tão no todo, que nada mais tem interesse. E naquele dia eu entendo que foi o dia realmente da minha conversão. Aí quando ele saiu, eu abri o olho, já era de dia, eu estava na mesma posição que ele me deixou, o travesseiro completamente ensopado de lágrimas, muito ensopado mesmo. E eu chorei tanto. Você era criança ainda? 16 anos. Eu chorei tanto que ficou aquela marca de remela que saía do olho, passava pelo cabelo até encostar de lágrimas. E pelo tanto que o travesseiro estava molhado, eu passei algumas, eu vou dizer assim, não foram alguns segundos, foram bons momentos, talvez horas,
chorando na presença de Deus. Eu levantei, tomei um banho e naquela época, na década de 80, algumas coisas eram mais fáceis, né? A minha mãe não vinha na igreja no dia, eu pedi o carro dela emprestado, ela emprestou e eu vim direto aqui para a igreja da Fama e estava tendo um culto e alguém estava apresentando, eu chamei o pastor Stomar para conversar e contei para ele o que tinha acontecido. E naquele momento da minha vida eu estava meio afastado. Dos 13 aos 16 anos eu quase não vinha na igreja, aquela coisa de adolescência, descobrindo a sexualidade, conhecendo amigos, festa, bebida, aquela coisa, e aquilo vai te afastando de Deus, né? Mas aí aquele dia então eu voltei e sob a orientação do pastor Stomar, que começou a me discipular, me ensinar como eu deveria ler a Bíblia, e batizei entre outubro, quando chegou em dezembro eu já batizei e a gente voltou e graças a Deus podendo conhecer mais a Deus e ver os milagres do que Deus fez, as coisas que estão acontecendo. E a igreja fez toda a diferença na vida da minha família também, né? A minha esposa, eu conheci ela na igreja, meus filhos aqui, eles nasceram, foram apresentados, cresceram num ambiente muito saudável e vendo os princípios da palavra de Deus sendo consolidados no coração deles. Isso para mim foi muito bom. Que bom, Melito, muito bom. Primeiro conhecer você, né? A sua história, antes de nós falarmos no livro, que o Dr. Elito vai fazer uma doação muito significativa para missões deste livro. E este livro vai ser vendido aqui na Luz Store para você poder adquirir. Você pode entrar pelo Instagram da Luz Store ou pegar até o número e falar pelo WhatsApp também, fazer o seu pedido. E é um livro que você vai amar, porque eu amei ler esse livro, sabe? Estou indicando para muita gente. Fiz a propaganda na minha família, meus filhos todos já têm o livro, já estão lendo também. E porque vale a pena, são histórias muito boas. E ele fala de histórias, por exemplo, de cidades de Goiás, como Goianésia, Rio Verde, Aparecida e outros lugares. Ele conta histórias de como Deus o socorreu na hora principal, às vezes, de um julgamento. E eu creio que vai ser muito bom você ler esse livro. Você vai amar, você vai contar a história para os seus filhos também, para as outras pessoas, porque são acontecimentos assim dignos de serem compartilhados com outras pessoas. Tem alguma coisa assim na sua vida profissional como advogado, alguma coisa assim que marcou mesmo sua vida? Pode ser engraçada ou não, pode ser assustadora ou não, alguma coisa assim que marcou a sua vida. Tem, já. Deus já me fez escapar da morte algumas vezes, situações muito complicadas, e ver realmente umas situações assim que a gente fica bem sem entender. O primeiro júri que eu fiz como advogado no Tribunal de Júri foi na cidade de Morrinhos. E eu fiz uma promessa para Deus, eu tenho que explicar uma coisa para explicar outra. Tá bom, tá. Não tem problema. É porque eu sou muito brincalhão, sou muito extrovertido e quem me conhece sempre me viu como uma pessoa assim, muito comunicativa, mas eu tinha um trauma emocional que eu sempre me achei um analfabeto. O meu período de alfabetização, meu pai teve que mudar para o interior e a minha alfabetização foi muito deficitária. E quando a gente voltou para Goiânia, eu cheguei a repetir na escola 2 anos, porque eu não sabia nem escrever, porque a gente morou no interior e as escolas não eram tão... Não teve uma boa alfabetização. E eu não sabia escrever e não sabia ler. Ler em público, então, ou falar em público, quando se tratava de coisas sérias, se fosse para contar piada, brincar, isso é tudo bem, mas quando era uma questão séria, eu travava de passar mal, eu pensava que ia desmaiar, eu tinha crise de pânico. E Jesus me curou disso. E o grande responsável que me ajudou foi o pastor Sinomar, né? Que ele, desde novo, ele me ensinou a falar em público. Ele e o Jerominho, tio da Luciana Pinheiro.
que me ensinaram a falar Da em rádio, público, né? técnicos, ele sentava. E aí eu comecei a ser curado disso. E eu fiz uma promessa para Deus que se eu fosse curado, porque eu tinha um sonho de pregar, de falar, de ler em público, sem gaguejar. A gente cria monstros no cérebro da gente, eles passam a ser monstros, assim, verdadeiro um bicho-papão mesmo. E a gente vai aprendendo a tratar isso no psicológico. E eu prometi para Deus que se Deus me curasse, eu nunca ia deixar de falar em público sem agradecer Ele publicamente. Sim. E Deus fez esse milagre na minha vida entre os 17 e os 19 anos, ao ponto que aos 20 anos eu entrei na sala de aula pela primeira vez no Educandário José de Anchieta, da dona Célia Pinheiro, o senhor Anchieta lá na Vila Nova, como professor de História. E realmente aquele dia eu achei que eu ia morrer, meu coração parou, eu achei que ele ia morrer, mas não morri. E passei a ser professor de História já com 20 anos de idade. Sim. E nunca perdi uma oportunidade em sala de aula. Quem já foi meu aluno, eu tenho quase 4.000 ex-alunos. Nesse tempo que eu lecionei, eu nunca deixei de terminar um semestre, um ano, sem fazer uma oração na sala e sem dar um testemunho. Sim. E todas as vezes que eu vou atuar em juízo, no tribunal do júri principalmente, ou nas sustentações orais, eu faço uma oração. É um voto que eu fiz para Deus, que tem a ver com também uma história que está nesse livro aqui, chamada A Oração e o Ministro, que é uma história muito interessante. Ontem alguém me ligou, ficou muito impactado, porque realmente é alguma coisa assim, sobrenatural que aconteceu. Mas o primeiro júri que eu fui fazer, eu fui debaixo de oração, e foi engraçado, que foi realmente a história do Davi contra o Golias. Além do promotor, o ex-juiz da cidade de Morrinhos estava na assistência de acusação e o maior advogado da cidade como assistente de acusação. Sim. O ex-juiz chegou numa Mercedes, minha mãe tinha um Corsa, meu carro não dava para viajar. Minha mãe me emprestou esse Corsa dela e eu só tinha 2 ternos, um preto e um cinza. E na segunda eu usava o terno cinza, na terça eu usava o terno preto. Aí na quarta eu usava a calça preta com blazer cinza e na quinta eu usava o blazer cinza com a calça preta. Aí na sexta eu falava que era casual day e usava uma roupa normal, só para falar que estava na moda, né? E uma pobreza que mandava recado, né? E quando eu cheguei lá em Morrinhos, o ex-juiz, Dr. Jurandir, ele chegou numa Mercedes, que era a Mercedes mais linda do mundo, vestido um terno inglês, e ele desceu do carro cumprimentando as pessoas, assim, e umas 50 pessoas na porta do fórum foram abraçar ele cumprimentando as pessoas. Aí eu escondi atrás da árvore e falei assim, meu Deus, me mata agora, deixa eu morrer para eu não ter que passar essa vergonha. Mas eu fui, e inocentemente eu tive uma grande lição nesse júri, porque eu escrevia minhas teses de defesa. Só que o doutor Jurandir chegou para me cumprimentar e ele era o lado da ex-adversa. E ele me cumprimentou e eu vi que ele leu minhas teses em cima da mesa. Esperto demais, a acusação fala primeiro que é defesa. E ele arrebentou comigo, me humilhou de pai, mãe e parteira. Falava que eu ia ter que rebolar, que a defesa que vinha depois da acusação ia falar isso, ia falar aquilo. E eu fiquei completamente perdido. Então, no intervalo entre a acusação e a defesa, a juíza deu 5 minutos ali de descanso. Naqueles 5 minutos eu falei assim, meu Deus, ou o senhor me mata, ou o senhor me desmaia, ou o senhor tem misericórdia de mim, porque eu não sei o que eu faço agora. A acusação, eles destruíram as minhas teses antes de eu falar. E Deus me deu uma ideia na hora, falou, abre a Bíblia em Samuel 17, 19, e aí eu li sobre... Ali naquele intervalo eu li sobre Davi e Golias. Eu fiquei muito impressionado. E eu comecei meu júri falando sobre Davi e Golias, porque a acusação era um gigante e eu era apenas um Davi. Mas Davi, ele ainda pôde pegar 5 pedrinhas na beira do rio para lutar com Golias. Eu só tinha 3, que era a verdade, o temor a Deus e o amor ao próximo. Sim. Eu emociono porque foi uma coisa tão impressionante e Deus me deu uma graça, me deu uma unção tão grande, que foi uma coisa que impactou a cidade. E antes de começar, eu fiz esse preâmbulo, né, esse anúncio, era o primeiro júri da minha vida, né? Essa introdução, e eu pedi licença para a juíza que eu ia homenagear e honrar a maior autoridade que estava presente ali.
A juíza achou que eu estava falando dela e ela fez aquela pose assim de receber a homenagem. Eu falei, eu vou homenagear a presença do Senhor Deus que está aqui. Porque se nós estamos aqui é porque nós amamos a justiça. E a Bíblia diz que o nome do Senhor é Sol da Justiça. E eu pedi licença e fechei o olho e levantei a mão. E clamei, Senhor Jesus. Quando eu falei isso, uma das pessoas que estava dentro do plenário ficou endemoniada e saiu correndo. É mesmo? A coisa mais impressionante. Eu não vou falar quem, que eu não quero expor, mas estava participando do julgamento. Não foi a juíza, mas eu falei, Senhor Jesus, fechei o olho e levantei a mão. Aí eu só vi aquele ronco. E saiu correndo. E eu continuei orando e Deus me deu uma graça e uma unção. E naquele dia nós conseguimos tirar as qualificadoras e ainda consegui que fosse adotada a tese do homicídio privilegiado. E aquele moço, ele teve uma pena reduzida de 20 e poucos anos para 12 anos. Como ele já estava preso há um tempo, ele ficou só mais uns dias e saiu. E foi um júri que ficou comentado na cidade. E assim, o comentário na cidade durante muito tempo era esse júri. Todo mundo ficou impressionado. Quem que era aquele Zé Ninguém, mal vestido, que foi lá no tribunal do júri e conseguiu um resultado daquele que ninguém acreditava. Conta as três maiores autoridades. Você estava com terno cinza ou com terno preto? Eu estava com cinza. Era com cinza. E terminou o júri, eu ganhei um honorário que me marcou muito, que a família do rapaz era uma família muito pobre. Eles pediram se eu podia ir com eles depois do júri. Nós fomos. Aí eu fui experimentar o sorvete de creme russo, que é um sorvete mais tradicional, quem é de Morrinhos conhece, é um sorvete de creme de ovos feito com goiabada cascão. Eles me levaram para tomar sorvete de creme russo e me deram 2 frangos caipira e um cacho de banana de presente. E eu trouxe isso para casa na maior alegria do mundo. Era como se fosse uma taça, né? É assim, muita gente pode rir, mas eles me deram o melhor que eles tinham. Aquilo para mim não tem sabe preço, assim, né? não tem preço. E vai falar assim, foi o melhor frango caipira que você comeu, não sabia. Não se trata disso. Se trata de ver que a pessoa, o que ele podia dar era um cacho de banana e 2 frangos. E eu trouxe de Morrinhos para minha casa esses 2 frangos, esse cacho de banana, mas com uma vitória parcial, mas uma vitória que abalou a cidade. E daí para frente, então, explodiu essa oportunidade de fazer júris na minha vida. E aí eu aprendi o segredo, como o pastor Stomar fala no prefácio mesmo, né? Um homem, quando ele está com Deus, ele tem a maioria, né? Então, aí a gente aprendeu a não ter medo de dinheiro, de força, de arrogância, de postura. Deixa para lá, isso aí é bobagem, isso aí tudo vai ficar. O importante é a gente realmente estar debaixo da direção de Deus. E essa história que você contou, você não conta no livro? Não, essa ainda não. Se o pessoal gostar desse, eu vou escrever um próximo. Entendi. O que te levou a escrever esse livro? Posso? Por falar nisso. As pessoas às vezes acham que não, né? Mas há um tempo atrás eu iniciei um processo de depressão. Eu fui ficando muito triste, passei por um período de pouco trabalho, quase não saindo dentro de casa. E na minha cabeça eu comecei a criar a seguinte ideia, não, acabou para mim, eu já estou próximo de fazer 50 anos, eu tenho 51 hoje, vou fazer 52. O mundo está cheio de novos advogados, que além de muito competentes, são todos novos, muito bonitos, a gente é careca, feio, pobre, mora longe. E meio que tipo assim, a coisa acabou para mim, eu tô sem sonhos, eu tava sem expectativas, eu orava nesse sentido, falei, Senhor, eu não tenho sonhos, eu preciso sonhar, porque o sonho motiva a gente em buscar um resultado, algo, um tanto quanto desanimado, e eu tenho promessas de Deus na minha vida, eu tenho, quem me acompanha e conhece perto, sabe? Um pouquinho, conversar com o Dr. Hélito, você tem que entender que algumas coisas são brincadeira no meio da conversa. Ele não é pobre, ele não mora longe. É feio, Careca ele é. Mas é até simpático. Assim, a gente se vê muito em todas essas situações, né? E é uma visão errada. Mas acaba que isso colabora para você assim, da afundar autoestima, mais. Né? Quando você está
um pouco deprimido, você... Tudo somatiza, né? Se você tem um dedo um pouco torto e se você está num processo de depressão, seu dedo é o mais torto do mundo. E eu, passando por esse período, aí um dia eu fui visitar a igreja de um amigo que era meu vizinho, pessoa muito querida, que a senhora gostava demais, todos nós amávamos muito, o pastor Eduardo Saba, que a igreja Bom Pastor ali fica na Alameda do Botafogo. Aí uns amigos nossos iam lá e falaram, vamos lá no culto hoje. Eu fui lá fazer uma visita. Gostava muito do pastor Eduardo Saba e ele foi morar no mesmo condomínio que eu moro. Falo isso porque, quem não sabe, infelizmente, o ano passado, ele teve uma espécie de infarto e faleceu muito, na minha opinião, prematuramente, mas um homem de Deus, uma pessoa maravilhosa, era apaixonado pelo apóstolo Nomar também, uma família muito bonita. E nós fomos lá, e ele estava pregando, e eu acho assim, que Deus tinha preparou aquela palavra para mim. Mas ninguém estava sabendo. Quem me conhecia, eu continuava brincando, rindo. Nos ambientes públicos, as pessoas até fazem, acho que eu estou fazendo gozação. Elas me vêm conversando muito, brincando, rindo, mas só Deus sabe o que era difícil, às vezes, de deitar e ficar até as 4 horas da manhã sem conseguir pegar no sono. E sentindo uma tristeza profunda. Esse processo de depressão é um negócio muito triste. E você acha que chegou a depressão em você, assim, sem uma causa? Acho que são multifatores. Sim. A gente vai ficando sem trabalho, a tristeza vai atropelando, a gente começa a ter um problema aqui, um problema outro, e começa a ficar meio desacreditado. Às vezes umas decisões judiciais em processo que você é advogado contrárias. Sim. Aí você fica assim, as coisas vão somatizando, né? E lá na igreja, o pastor Eduardo Saba, ele pregou, a mensagem dele falava o seguinte: existe um além depois do porém. Eu achei essa mensagem interessante. E ele começou a explicar, falou, olha, a vida da gente é cheia de momentos em que você fala, tentei tudo, porém não consegui. Eu entreguei minha vida para Deus, porém minha mãe foi prostituta e meu pai era presidiário e ninguém acredita em mim. Eu faço isso, porém eu tenho a cor da pele tal e por ter a cor da pele tal as pessoas não vão me dar oportunidade. A gente sempre coloca na vida da gente um porém, ou seja, o porém é sempre esse muro que a gente acha que assim, daqui não passa. Mas em Deus, em Cristo Jesus, nós temos um além depois do porém. E aquela palavra encheu meu coração e eu fiquei remoendo aquilo, fui embora para casa e voltei a estudar mais a Bíblia, já que eu estava num período assim de muito pouco trabalho, muito parado. Voltei a estudar a Bíblia com força e ler, e a palavra de Deus foi me lavando e foi me curando. E de repente, do nada, eu fui surpreendido com uma oportunidade única que eu tive na minha vida. É que uma pessoa dos Estados Unidos me ligou, ele precisava de um meu serviço como advogado. Nós combinamos e era para mim fazer o trabalho aqui, ele faria o pagamento que nós combinamos chegar a mim. Mas segundo ele, Deus tocou no coração dele, ele perguntou se eu tinha visto americano, eu falei que tinha. E aí ele mandou uma passagem para mim, falou que era para mim ir para os Estados Unidos, que ele queria conversar comigo olhando meus olhos de perto e que ele ia dar a entrada do pagamento lá. O engraçado é que isso aconteceu alguns dias após eu ter feito um voto com Deus, que eu queria dar uma oferta para a aquisição do templo da Igreja Embaixada, do pastor José Passinato, lá na Flórida. Eu assisti alguns programas no Facebook, sim, dos cultos da Igreja Embaixada. Eu gosto muito do pastor José Passinato, para quem não sabe, ele é sogro da Amanda, que é filha do Cimeison, né, neta do apóstolo Nomar, e a gente se conheceu na época do casamento dela e nos tornamos grandes amigos. E eu tinha feito um voto para Deus que eu queria dar uma oferta para a igreja. Eu não tinha, mas eu acredito muito no poder de que Deus nos dá a semente. E essa é a história, talvez uma das mais fortes do livro, que é a acusação de estupro, que foi alguma coisa que eu aprendi aqui nos anos 90 com a pastora Elizabeth, sobre que Deus nos dá a semente, né? E eu orei para Deus, queria uma oferta de $1.000 para dar para a igreja. Eu não tinha aquilo. E na minha cabeça, eu ia conseguir
essa semente Deus ia me dar, eu ia mandar para a igreja lá de Balneário Camboriú, e quando eles fossem para os Estados Unidos, que é a igreja embaixada, o cunhado dele é pastor lá, quando ele fosse aos Estados Unidos, ele levaria. E para minha surpresa, menos de 2 meses depois, estava eu nos Estados Unidos, fui até a cidade aonde essa pessoa queria me ver. Do dinheiro que ele me pagou, eu descontei uma passagem para minha esposa, eu fui com a Maria Angélica, me colocou no melhor hotel da cidade, e nós conversamos, ele me pagou, e aí depois dessas reuniões de trabalho, eu pude ir lá na Flórida, visitar a igreja do pastor Pacinato, conhecer o Noah, que tinha nascido, filho da Amanda, e eu pude entregar essa oferta em mãos, e foi algo muito... porque eu só pedi para Deus uma semente, e sem nada em troca, não estava fazendo negócio com Deus, eu só queria poder, mais uma vez, receber o milagre de Deus, de ganhar de Deus a semente para semear. E Deus me deu uma viagem para os Estados Unidos, uma hospedagem num hotel maravilhoso, pude comprar umas roupas para deixar a família toda arrumadinha, umas gravatas novas, e ainda fui entregar a oferta em mãos e conhecer a igreja, que é muito bonita a igreja lá, pessoal muito amoroso. Então, assim, Deus sempre nos surpreende, e aquilo voltou a trazer essa motivação e recuperar. E assistindo um dia no Instagram, um site chamado Papo de Criminalistas, tem um advogado extremamente renomado no Brasil, inclusive ele vem para o lançamento do livro, que vai ser no dia 9 de junho, ele vai estar aqui em Goiânia, ele vem só para o lançamento do livro. Então aproveita e já fala o local que vai ser. No dia 9 de junho, no Salão Nobre da nova Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que fica ali no setor Los Andes, paralela ali com o Estado de Serra Dourada, às 20 horas, vai ser numa quinta-feira, é o lançamento oficial do livro. E o Dr. Mário de Oliveira Filho, do Papo de Criminalista, ele vem então para estar presente. E aí ele é um Instagram voltado à advocacia criminal. Tem 77 mil seguidores, estudantes de direito, pessoas da área, advogados da área criminal do Brasil todo. E o Dr. Mário vai ali, ele dá um testemunho sobre uma experiência que ele teve com a palavra do cego de Jericó. Eu já tinha ido a São Paulo fazer um curso com ele, que ele me deu de presente. Eu sou meio atrevido, né? Ele, em 2015, ele lançou o primeiro curso de tribunal do júri e botou no Facebook. Tudo isso para contar como saiu da depressão. Sim. Não, mas esse é o processo que eu estou saindo, né? Tá bom. E aí o Dr. Mário contava sobre a experiência do cego de Jericó. E aquilo me impactou, porque eu vi que existem mais advogados que têm temor de Deus. O Dr. Mário é nosso irmão em Cristo, ele é da Igreja Batista, e a história dele é muito impactante. Deus já revelou para ele em palavra profética que ele ia dentro do Palácio do Planalto, que um pastor teve uma decisão, falou com ele, e um ano depois ele foi chamado para advogar para a assessora do presidente Lula, sim, na época. São testemunhos fortes. E aí eu liguei para ele um dia e falei assim, o que o senhor acha de eu contar umas histórias também que Deus fez na minha vida? E ele foi uma das pessoas que mais me incentivou. Sim. E ele falou, e eu faço questão de fazer um dos prefácios do seu livro, tudo, e eu comecei a escrever então. E aí a gente já nesse processo de sair desse estado de depressão, e eu comecei a lembrar quantas coisas maravilhosas, sobrenaturais, são coisas assim que vocês quem lê esse livro, a Apóstola disse que gostou, mas realmente são finais surpreendentes, você não consegue imaginar que Deus vai dar um final daquele, né? Eu estava preparado para uma coisa e Deus fez outra, e na minha vida como advogado, mostrando que Ele é Deus, Ele é que dá a palavra final, né? Ele é que diz o sim e o amém. E eu comecei a recordar e comecei a contar para o meu filho, para minha esposa e para minha filha, as histórias em casa. E eles foram os meus maiores incentivadores. Falei, pai, comece a escrever. Isso. Olha o tanto de gente que pode ser abençoada com isso. E aí nós tivemos a ideia, então, de fazer o livro. E a depressão? Foi embora. Eu acho que foi embora. Sumiu. É importante contar o final, né? Sumiu. Voltei a dormir bem, voltei a ter ânimo, voltei a ter trabalho. Deus começou a falar fortemente no meu coração, muitas coisas. Então, a promessa dele sobre a minha vida, que a minha vida não será estéril, é a promessa ali de Malaquias, né? A gente é fiel a Deus e a nossa vida não é estéril. A sua vida não é estéril. Se você teme a Deus, se você tem Jesus no seu coração, é fiel nos seus dízimos, na sua oferta, você pode ter certeza que Deus tem para a sua vida uma colheita sobrenatural, uma safra sobrenatural. E é isso que eu tenho profetizado na vida da minha esposa, dos meus filhos, e estamos aí. Estamos aqui na Conversa de Sofá, hoje conversando com o Dr. Hélito Marinho, que está lançando este livro, Código de Processos Sobrenaturais,
e ele está fazendo a doação de uma porção muito significativa desse livro para missões. E você pode então adquirir este livro através da Luz Store, e as descrições, aliás, as explicações estão na descrição do programa. Você pode vir aí e pode adquirir este livro e você vai estar contribuindo com missões quando você adquirir. E é muito bom o livro. Eu indico, já li, vale a pena. São histórias muito boas de serem lidas. É um livro agradável. Eu disse para o Dr. Eliton, ele tem até a cor da página, da letra, descansa os olhos, a diagramação do livro muito boa, tudo ficou muito bom, até as ilustrações que foram feitas pela filha dele. E vai ser uma bênção esse livro, você pode comprar para presentear pessoas, porque todas as pessoas que gostam de ler, quando ler esse livro, vão ficar muito satisfeitas e vão comentar muito. Também na Luz Store você pode adquirir as canecas, que são muito charmosas. Essas aqui é de leão, ali do Dr. Eliton é com o símbolo da Luz Store. Você pode adquirir para presentear nos eventos da sua igreja. E dê o seu like aí para nós, faça o seu comentário, porque isso é um retorno muito importante para nós. E você pode também ouvir o programa pelo Spotify, porque é muito prático, né? Eu acho muito prático. Eu estou sempre ouvindo podcast no meu carro, quando eu estou andando, então quando eu estou caminhando, eu coloco o fonezinho de ouvido e eu gosto de ouvir o podcast. E é isso. Vamos continuar aqui nossa conversa, Dr. Eliton. E eu achei importante você citar que teve esse momento de depressão e que saiu, porque tem muita gente que acha que está em pecado quando entra em depressão, e às vezes as pressões da vida, o tipo de vida que a pessoa está levando, às vezes a estrutura emocional da pessoa, embora às vezes pareça muito forte, como a sua, né? Ninguém pode imaginar isso. Ninguém acredita. O pessoal acha que eu estou fazendo piada. Então. Ou que eu estou interpretando, mas não, é muito difícil. Uhum. E sabe, apóstolo, assim, eu tenho comentado e tenho visto isso desde o ano passado, a grande pandemia que nós vamos estar vivendo agora no mundo, que nós estamos saindo da pandemia do Covid-19, a grande pandemia que nós temos agora são das doenças emocionais. Porque essa questão da Covid, ela mexeu com tudo, né? Mexeu. Na vida de muita gente. Desde o financeiro, de muitas pessoas que chegaram ao colapso financeiro, quebraram e estão se achando sem saída para recomeçar. Casamentos, recorde de divórcios, né? A senhora viu que durante a pandemia as pessoas não podiam sair de casa. Assim que começou a liberar as pessoas para sair de casa, nós tivemos um recorde de divórcios no Brasil. Ou seja, as pessoas não saíam porque também não podia sair, tinha que ficar trancada dentro de casa, não tinha para onde ir. Mas o relacionamento o relacionamento desgastou. já estava desgastado, já estavam divorciados morando no mesmo Exato, teto, né? E com recorde de ali. Divórcios, pessoas com doenças emocionais. Eu falo, a grande mídia, a imprensa, ela colaborou demais para trazer síndrome de pânico nas pessoas. Eu falo isso por mim, um programa muito tradicional da televisão brasileira, que passa no domingo à noite. Um dia eu e a Maria Angélica, minha esposa, nós assistimos aquele programa durante a pandemia, nós não conseguimos dormir, começamos a sentir, tivemos que tomar calmante, os dois tivemos que tomar calmante, a gente toma o fitoterápico, mas tivemos que tomar calmante para conseguir dormir. E tem muitas pessoas que abandonaram os estudos, entre os jovens, o Brasil não estava preparado para o ensino virtual. E acontece que no ensino virtual, na verdade, por mais esforço que alguns professores fizeram, algumas escolas fizeram, ele foi extremamente deficitário do que é o ensino presencial. E agora acabou a pandemia e esses adolescentes estão chegando na fase do Enem e eles estão vendo que eles não sabem nada, estão entrando em pânico, estão entrando em desespero. Está aumentando a tentativa de homicídio nessa faixa etária. E isso é muito preocupante. E eu acho que, nesse sentido, esse livro pode ser mais um instrumento para a sua vida,
porque a grande mensagem desse livro é isso: existe um além depois do porém. Eu queria dizer isso para você, porque é a verdade que eu estou vivendo. Deus ainda tem grandes sonhos para a sua vida. Deus ainda tem grandes projetos para a sua vida. E a sua vide não será estéril. Sabe, se você quebrou, Deus tem poder para te levantar de novo. Se você está achando que você vai desistir da sua profissão, Deus tem poder para te reerguer nela. Ah, eu não aprendi ainda, que você vai estudar mais um pouquinho. Eu fui reprovado 2 vezes. Né? E mesmo assim passei no vestibular e estudei. Isso não é demérito para ninguém, não. Ou é demérito, se é demérito, tudo bem. A dificuldade da alfabetização. Né? Eu acho até que foi bom. Eu entrei na faculdade com quase 19 anos. E eu sou professor desde o ano 2001, né? Desde o ano de 2000, e eu posso dizer, eu tive inúmeros alunos que foram fazer faculdade após os 40, 50 anos de idade. E são profissionais hoje que estão atuando, né? Eu tenho vários exemplos disso. Eu vi famílias, filho formando junto com o pai. Então, essas histórias que eu conto são histórias de finais surpreendentes, porque quando você coloca a sua vida na presença de Deus, por mais que o mundo te julgue, por mais que você tenha um estereotipo, por mais que nós que somos extrovertidos, as pessoas sempre têm uma mania de julgar a gente como sendo vamos falar assim, se tem coisa errada, os extrovertidos são os primeiros a pagar o pato, porque se a pessoa tem coragem de rir muito e brincar muito, é porque ela não leva a vida dela a sério, e não tem nada a ver, né? Às vezes nós, mesmo extrovertidos, nós levamos a vida da gente a sério, a gente faz a coisa correta, né? E isso não quer dizer que você é melhor ou menor do que ninguém, mas esse estereotipo faz com que a gente sofra alguns julgamentos e às vezes isso faz a gente ficar triste. E eu quero dizer para você de todo coração, se você está nos escutando aqui, eu posso afirmar isso, né? Deus tem o melhor para a sua vida e a tempestade vai passar e isso vai terminar e você vai ter a sua vida erguida. Eu tenho visto isso. Algumas pessoas que já leram o livro já estão ligando para mim para testemunhar, colegas meus que formaram comigo, falando que o livro foi uma bênção na vida delas, porque para te reaproximar de Deus, para te reaproximar da fé, porque se Deus teve coragem de ser tão maravilhoso, tão abençoador, tão galardoador, com um sujeitinho feio e mal arranjado igual eu, imagina você que é uma preciosidade na mão de Deus. Você vai muito longe, você pode ter certeza disso. E uma dos feedbacks que eu tive assim, que me deixou mais feliz foi a apóstola Noemi, leu o livro, gostou muito, o apóstolo Nomar também gostou muito, e também o pastor Luciano Subirá. Sim, eu vi, né? Que ele até fez aqui Ele fez um endosso, está bem na capa do livro, na orelha da capa, e eu achei interessante, apóstolo, porque o Luciano Subirá, para mim e para muitas pessoas, ele é uma pessoa hoje que viaja o Brasil de ponta a ponta, agenda muito cheia, um homem que escreve muitos livros. Sim. E eu morro de atrevido, mas não morro de covarde, né? Eu cheguei nele e pedi para ele uma consultoria, se ele podia fazer uma consultoria e ler o meu livro antes que eu lançasse, para ele fazer uma crítica pesada, do jeito que ele quisesse. Aí ele falou, não vou te cobrar nada, não vou ofertar na sua vida. E eu peguei o telefone dele, ele pegou meu telefone aqui, quando ele esteve agora na Semana Santa aqui em Goiânia. Ele nunca tinha me visto na vida, nós nunca tínhamos conversado. E passou uns 10 dias, eu recebo um WhatsApp dele. Pode falar? Eu não acreditei. Na hora que eu vi que era ele, eu corri pro quarto que a minha esposa estava trabalhando e comecei a pular na cama de alegria e botei no Viva Voz, brincando com ela, porque é uma pessoa que a gente admira muito, né? Sim. Eu gosto muito de assistir os vídeos dele, ler os livros dele. E eu achei interessante o que ele falou. Ele disse assim, olha, eu vou ser muito honesto com você, eu tinha preconceito com advogado criminalista. Aí eu pensei assim, né, entra na fila. Pega a senha 5.033 e entra na fila. Ele falou assim, mas como eu tinha te prometido, eu fiquei de ler, e eu achei mesmo que ele só tinha feito por educação, eu achei. Ele já tinha passado uns 10 dias, ele falou, ontem eu preguei aqui em Vila Velha, aqui no Espírito Santo, Sim. E aí ele falou para mim, você sabe quando você está tão cansado, você não consegue dormir? Eu falei, sei, pastor. Ele falou, pois é. Aí eu lembrei que tinha seu livro e eu falei assim, vou ler uns 2 capítulos só para dar sono. Assim, ele foi muito honesto comigo. Só que aí eu peguei seu livro, comecei a ler e Deus começou a falar comigo, eu não dei conta de parar, eu li ele até de madrugada, até
Li ele de uma vez só e eu estou muito impactado porque Deus falou comigo. Deus mostrou realmente que Deus usa. E eu achei muito legal quando você colocou o seu lado humano, né? Que você ficou com raiva do ministro em uma determinada situação, que você teve medo na outra. Eu falei, mas a gente não precisa mentir. E se precisar também, a mentira tem perna curta. Então, vamos tocando. E eu fiquei tão feliz, mas tão feliz com esse feedback dele. E ele gostou muito. Ele me apontou algumas situações que ele achava que eu deveria corrigir. Eu corrigi. Mas, no geral, ele falou que gostou demais e que foi abençoado. E quando ele desligou o telefone, eu liguei para a apóstola Noemi, ela estava no carro, ainda no Viva Voz. Eu falei, a senhora não acredita quem ligou para mim? Nós falamos meia hora no telefone, Luciano Subirá. Né? E aí ela também ficou muito feliz. E enquanto eu conversava com o apóstolo no telefone, ele mandou um WhatsApp para mim com um endosso, escrevendo um endosso sobre o livro. Falou, você está autorizado, pode colocar no seu livro, está autorizado. Aí ele brincou, depois o meu departamento jurídico procura o seu departamento jurídico. Ele é muito brincalhão, eu achava que não era, ele é muito brincalhão, uma pessoa muito simples. E aí eu liguei de novo, contei e a gente fez o endosso estar no livro. Então, assim, isso me trouxe muita alegria, porque são pessoas que são referências para mim. A apóstola Noemi já escreveu, acho que, mais de 30 livros, do apóstolo Omar, muitos também. São as pessoas que eu conheço, tem a referência, o pastor Luciano Subirá. Então eu acredito que pode ser bênção na sua vida, sim. Porque, como eu te disse, se Deus teve coragem de fazer um milagre na minha vida, imagina na sua, né? Que é muito mais bonito que eu. Pensa bem. Mas você tem agora, falando de você tem algum inimigo, alguma dificuldade assim com alguém? Qual o seu maior inimigo? Meu maior inimigo sou eu mesmo. O meu maior inimigo, eu acredito que é o meu coração, né? Porque se tem uma coisa que é enganoso na vida da gente, é o coração. A gente tem que estar sempre vigiando a soberba, o orgulho. Às vezes isso é engraçado, sabe, apóstolo? Algumas pessoas, e eu já ouvi isso dentro da igreja crítica, às vezes as pessoas fazem um juízo também da gente pela forma como que a gente se veste. Mas eu não sou isso aqui, é porque como advogado, como a gente transita em tribunais, em fóruns, audiência em juízo, a vestimenta de estar de terno é uma coisa que é padrão. Então, se eu fosse médico, eu estaria de branco. Mas não quer dizer que a minha vida é uma vida de soberba, mas a gente tem que tomar o cuidado no coração, aqueles pecadinhos, chamado, como é que é? O pecadinho de estimação, que a gente tem que abandonar. É uma vigilância diária, todos os dias. Eu sou uma pessoa, eu não sei se o termo seria colérico ou que a senhora pode definir. Ou hemorrágico. Simplificando, barraqueiro por natureza, né? Hemorrágico, é uma mistura de colérico com hemorrágico. Sanguíneo hemorrágico. Sanguíneo hemorrágico, supita muito rápido e às vezes a gente fala o que não devia falar ou arruma briga onde não devia arrumar. Mas estando na presença de Deus, tudo isso é controlado. O Espírito Santo de Deus tem esse poder de controlar. A questão e o desafio é a disciplina da gente estar buscando a Deus diariamente, cotidianamente, para estar com o nosso velho homem subjugado à presença de Jesus, né? À vida de Deus. E quando você está cheio de vida de Deus, só sai coisa boa. Quando você está bobeando e começa a deixar isso para lá, quando você vai ver, você arrumou cada encrenca, aí a gente corre para os pés do Senhor e fala, meu Deus, me livre dessa encrenca. Eu não sei onde é que eu estava a cabeça, porque eu fiz essa besteira. Eu sou uma pessoa absolutamente natural. Eu até brinco muito. Eu falo assim, eu sou o segundo maior pecador do mundo, né? Eu só não falo que eu sou o primeiro porque o apóstolo Paulo fala na Bíblia que ele é o maior pecador, né? E quem sou eu para discutir com o apóstolo Paulo? Então, ele é o maior, esse aí eu não discuto. Mas o segundo lugar, esse aí eu tomei. Sou a segunda pessoa que mais precisa da misericórdia, da graça de Deus, porque a gente é um homem miserável, né? O bem que eu quero fazer, às vezes eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse toda hora eu estou fazendo. Mas sempre buscando pedir perdão para Deus e tentar corrigir e fazer as coisas corretas. E muita coisa boa tem surgido disso. Você falou que você é sanguíneo. O sanguíneo tem muitos amigos, mas ele tem muitas pessoas que não gostam dele também. Isso acontece com você? Tem. E de graça. Às vezes, eu acho que é de graça. Sim. Eu acho que é de graça. Mas eu não sei explicar para a senhora.
como fala assim, tem gente que não gosta da gente de graça, assim. Eu faço um exame de consciência, eu fiz algum mal para aquela pessoa, eu fui rude com ela, eu falei alguma coisa que não agradou, eu não dei a atenção que ela queria, não. Mas a pessoa simplesmente, ela não gosta de você. Eu já ouvi algumas pessoas que durante muitos anos guardaram esse sentimento comigo e depois chegaram a falar assim, conversando com você, eu vi que não é nada disso, né? Já vi outras que às vezes até me machucaram com palavras muito pesadas, não vem ao caso aqui, não quero expor ninguém. Gente também que me conhece desde criança e que faz algum juízo porque, como é que eu posso falar? Às vezes coisas boas que estão acontecendo na vida da gente não estão acontecendo com outras pessoas e elas ficam magoadas com isso e apontam o dedo para você e falam umas coisas e aquilo eles acham que não, mas machuca tanto, né? A gente devia estar num outro nível, assim, fala, não, deixa para lá, mas machuca, é a flechada, né? E por mais que eu não compreenda, isso às vezes acontece. Quando eu tive um ensinamento sobre o Salmo 23, eu percebi uma coisa, que fez me entender muita coisa. Quando no Salmo 23, ali é a ovelha falando do pastor. E ovelha, pastor deixa a ovelha no meio de ovelha. Pastor não deixa a ovelha no meio de lobo. E quando ele fala que Deus prepara uma mesa para ele perante os inimigos, a gente já tem uma mania de enxergar errado. É como se ele estivesse na presença, não, às vezes no meio das próprias ovelhas, ou seja, a ovelha é cuidada pelo pastor, mas as próprias ovelhas, e aí um rabino estava explicando isso uma vez, eu achei interessante, falou, quando uma ovelha às vezes está machucada, ela leva coice das outras, e ela vai ficando mais machucada ainda. E por isso que o pastor tem o cajado e a vara, porque aí ele vai afastando aquelas que estão machucando aquela que está atrapalhando. E eu não sabia disso, a ovelha dá muito coice nas outras e elas machucam as outras. E tem umas que vão machucando tanto que cai no caminho. É por isso que ele tem que preparar a mesa. A mesa é como se ele faz um espaço e ele deixa aquela ovelha se recuperar. E infelizmente acontece isso, mas a gente precisou chegar aos 50 anos de idade para entender. Agora imagina lá nos 25, no 30, o tanto que doía, porque de onde você nem espera, às vezes vem a pancada. Mas Deus tem também ensinado muito a gente a liberar perdão, e liberar perdão é uma questão de fé, de posicionamento, né? E também não sofrer tanto hoje, pelo menos em alguns níveis, como sofria há tempos atrás, porque é longe de mim me intitular assim, mas às vezes o seu caráter, a sua personalidade e o seu desenvolvimento de sucesso machuca muito mais algumas pessoas que às vezes são próximas, são até até mesmo da sua família, às vezes, né? Do que a própria situação daquela pessoa de não conseguir estar desenvolvendo alguma coisa. Eu acredito muito nisso, assim. E a gente, à medida que a vida da gente vai melhorando, e a gente vai crescendo em Deus, crescendo no entendimento, crescendo socialmente, familiarmente, sem a gente provocar nada para ninguém, mas tem pessoas Causa, né? Causa. Tem pessoas que se sentem agredidas. E a minha esposa, ela já a apóstola Noemi conhece, a Maria Angélica, vocês estão assistindo, muitos conhecem. A Maria Angélica, ela é o oposto de mim, e ela sempre é meio freia, fala, calma, não fala, não conta. Porque na minha inocência, às vezes eu contar em público que Deus me deu uma grande bênção, eu estou dando um testemunho para fortalecer a fé dos outros. E às vezes ela entende que naquele momento, naquele ambiente, não é o lugar de eu contar aquilo, porque muita gente vai receber aquilo não como um testemunho de fortalecer a fé. Vai receber aquilo como se eu estivesse esfregando na cara dela que eu consegui, ela não conseguiu. Eu tenho que ter muita prudência. Cautelosa, né? Ela é. E graças a Deus, porque... Vai trazer equilíbrio. Não, né? que eu escuto ela 100% das vezes, não. Né? Mas devia, mas não escuto. Mas pelo menos ela pode dormir tranquila assim. Eu te disse, eu te falei. Você não quis escutar. Que bom, Hélito. Olha, tudo que nós conversamos aqui foi muito bom, muito mesmo. Mas agora nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Se você quiser fechar ainda com
algum conselho a mais, porque você já deu muitos, mas às vezes você quer fechar aí ainda com alguma coisa que ficou no seu coração, você pode aproveitar esse momento, porque nós estamos aqui chegando ao final. Dizer para você o seguinte, o segredo de tudo é você estar com a sua vida aos pés do Senhor. É você estar buscando a Deus, é você estar em comunhão com Deus, você estar adorando a Deus. Isso é um posicionamento seu, é uma atitude sua, é algo individual seu com Deus. Quando a gente está se aproximando do Senhor, Ele se aproxima de nós. Quando a gente está em comunhão com Deus, Ele está em comunhão conosco. Quando a gente quer agradar a Deus sem buscar nada em troca, Deus dá tudo para a gente. Até o que a gente nem imaginava que a gente ia gostar tanto, e Ele tem esse poder de estar. E na presença do Senhor, tudo, absolutamente tudo, se torna secundário. Tudo é impressionante. Como é gostoso a gente estar na presença de Deus. A gente vive num mundo muito sufocante, que a gente tem que acordar antes do sol nascer, às vezes ir dormir de madrugada, e a gente fica pensando que hora que eu vou tirar para estar na presença de Deus. Mas você pode fazer isso no seu carro, tá ouvindo uma palavra de edificação, tá em comunhão na igreja, tá ouvindo a palavra de Deus, tá lendo. Eu amo escutar a Bíblia, né? É uma coisa que eu tenho aquela Bíblia do Cid Moreira no carro, o tempo todo eu estou escutando a Bíblia, e como Deus fala comigo, às vezes eu tenho que viajar a trabalho, aí é que eu gosto, porque naquele período eu não tenho como ler, porque eu estou de olho na estrada, mas eu estou escutando. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas se você tem sonhos, se você tem vontade de se levantar novamente, ou se você tem vontade de amanhã alcançar algum sonho, busque estar na presença de Deus. Ele mesmo é que vai gerar os sonhos no seu coração. Isso é tremendo. Isso fez, faz e está fazendo todas as diferenças na minha vida. E se Deus quiser, eu quero não estar nunca abandonando essa comunhão com Deus e estar sempre buscando a Deus. Eu sei que a gente é falho, pode ser que amanhã eu estou cometendo inúmeros erros, mas tenho essa convicção de que, mesmo assim, eu quero estar buscando a presença de Deus, buscando a renovação de Deus, buscando o perdão de Deus, buscando a comunhão com Ele. Isso é o segredo para tudo na vida da gente. Que bom. Muito obrigada, Elito. Deus te abençoe muito, viu? Muito mesmo. E obrigada também pela doação dos livros. Que Deus possa multiplicar para você o seu ganho e tudo mais na sua vida. Obrigada por você também. Posso só explicar isso? Sim. 100%, gente. 100% da arrecadação com a venda desse livro vai para missões e obras assistenciais. Estava falando aqui para o apóstolo, não só os livros que vão para a missão, Luz para os Povos, mas nós estamos ajudando até entidades de outras religiões, para ajudar o próximo. Eu nem minha família não estamos ficando com um centavo. Todo o dinheiro que eu investi na produção desse livro, nas pessoas que me auxiliaram, que é o Silvinho, que me ajudou muito, a pastora Gabriela de Camboriú, a minha filha Isabela, tudo que foi investido aqui é uma oferta ao Senhor, porque eu quero muito que Deus fale ao seu coração. Se você gostar, você vai dar esse livro, presentear ou homenagear outras pessoas com o livro, para Deus poder tocar na vida delas e pegar um pouco de uma experiência de quase 30 anos de histórias muito envolventes, de experiências profissionais, para que isso tenha um valor, e esse valor vai ser destinado para ajudar o próximo, para evangelizar, para ajudar nas necessidades de missões. Esse é o desejo do meu coração, eu só tenho que agradecer a Deus por isso. Amém. Um abraço para você, e toda semana estamos aqui com nova conversa de sofá para o seu deleite, para o seu crescimento. Um abraço.